O clássico filme-brinquedo de 1988 é lembrado hoje por muitos adultos como um dos filmes mais aterrorizantes da década de 80. A mãe de um menino dá para um filho um boneco de presente, que depois de revelado está possuído por um serial killer. Ele faz coisas erradas para culpar o pobre menino. O resultado? Bem, o nome do filme já diz. Acontece que esse enredo é realmente baseado em uma história que ocorreu no começo de 1900 em Key West, na Flórida. O solitário menino Jenny Otto ganhou de seus pais um boneco em tamanho real, feito especialmente para ele. Jenny o nomeou de Robert, que passou a ficar bastante tempo com o brinquedo, vestindo-o como ele próprio, dormindo com ele e fazendo com que o boneco se sentasse com a família no momento das refeições, uma vingança em forma de maldição. A lenda diz que as coisas ficaram esquisitas quando uma das empregadas da família Otto se irritou com os patrões por ser tratada injustamente, e que por isso lançou um voodoo para o boneco ganhar vida, e algo semelhante ao que ocorreu com Chuck. Depois disso, os pais de Jenny Otto o ouviam conversar com Robert e o boneco respondê-lo com um timbre de voz sinistro. Além disso, objetos na casa começaram a ser quebrados e desaparecidos, fazendo com que Jenny culpasse Robert por tais ações. Assustados, os pais trancaram Robert no sótão para que ele fosse esquecido. Depois que os pais de Jenny morreram, o garoto recuperou o boneco do sótão e continuou a cuidar dele, mesmo depois de já ser adulto. Relatos dizem que os dois jantavam juntos todas as noites. Depois da morte de Jenny, Robert foi entregue ao museu da cidade, dado as circunstâncias esquisitas que envolviam sua história. O icônico filme Poltergeist, de Steven Spielberg, fez bastante sucesso quando foi lançado em 1982, trazendo um grupo de familiares que moravam em uma casa que esconde um segredo terrível e que por isso possui espíritos e manifestações paranormais. Por mais que Casas Assombradas seja algo relativamente em filmes de terror, é interessante notar que elas tiveram origem há séculos atrás, mais especificamente como antigos romanos. Um escritor chamado Pliny, conhecido como o Novo, foi responsável por escrever um relato de algo muito estranho que ocorreu quando o filósofo se mudou para o vilarejo, a típica casa mal assombrada. O filósofo foi informado de um casarão antigo e barato, que as pessoas não moravam por julgar ser abandonado. Relatos dizem que o filósofo acordou de noite com o som de correntes arrastando pelos corredores e gemidos fantasmagóricos. O fantasma de um homem com uma longa barba apareceu na frente dele, fazendo gestos para que o filósofo o seguisse. No jardim do casarão, o fantasma apontou um local. No dia seguinte, o filósofo desenterrou o espaço indicado e encontrou o corpo de um homem acorrentado. Depois de dar um enterro próprio para o desconhecido cadáver, Pliny escreveu que o casarão deixou de ser assombrado, e essa história foi escrita há aproximadamente 2000 anos. Realmente, parece que as histórias de casas mal assombradas não são mesmo mais originais. Os filmes japoneses Clube dos e a música do possuem algo em comum. Ambos falam de músicas que estimulam as pessoas a cometer como se fosse algo hipnótico. Esses dois filmes são extremamente parecidos e por mais que você pense qual está copiando qual, saibam eles que tiveram uma mesma inspiração, a música Gloom Sunday, que também cometeu. A história real dessa música diz que ela foi responsável pelo
de mais de 100 pessoas que se mataram em diferentes situações. Porém, todas estimuladas pelos sons da música sinistra. A música é de 1930 e se tornou rapidamente popular na Hungria, que também é o país com um dos maiores índices. Se a música realmente possui um poder sobrenatural ou não, nós não podemos afirmar. Porém, é certo que o conteúdo dela é bastante fúnebre. É certo que o apocalipse zumbi não é algo exatamente original, já que inúmeros filmes, séries, livros e também jogos já trataram exaustivamente do tema, ainda mais hoje, quando os zumbis estão na moda. Contudo, esse fim do mundo, repleto de mortos-vivos, é um conceito muito mais antigo do que você pode imaginar, mas especificamente com 4.000 anos de idade, originado nas crenças e lendas mesopotâmicas. Na epopeia de Gilgamesh, um dos mais antigos poemas da Mesopotâmia, há um trecho em que Ishtar, deusa do amor, da fertilidade, é rejeitada por Gilgamesh. Como vingança, ela ameaça lançar um exército de mortos-vivos sobre o mundo. Eu deixarei os mortos subirem à terra e comerem os vivos, e os números do morto superará o número de vivos, diz alguma das frases do poema. Pois é, parece que quase todos os filmes e histórias de terror, de algum modo em aspectos do mundo real, sempre caprichando em determinados pontos para deixar as histórias mais sinistras. O apocalipse zumbi ainda pode acontecer qualquer dia desses, e você conhece outras histórias do mundo real que realmente podem influenciar na ficção desses filmes.